aí, galerinha do Enem Power, equipe Dascalos. Hoje nós vamos falar sobre a ligação interatômica mais importante. Sabe qual é? Ligação iônica. Roda a vinheta! Galera, veja bem, ligação iônica, com certeza, é a ligação interatômica que mais aparece em provas, tá? É muito importante que você entenda como que é esse mecanismo, como que os átomos se juntam para formar um cristal de uma substância iônica, como por exemplo aí o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tá? Então, turminha, a primeira coisa que você tem que entender é isso, que, claro, os átomos se juntam para formar, entre aspas, moléculas, né? Porque tem algumas espécies que nós chamamos de moléculas, tem outras que nós chamamos de cristais, que é o nosso caso aqui hoje. E aqui, galera, nós temos a união de alguns átomos importantíssimos da tabela periódica. Todo composto iônico, ou seja, composto que apresenta uma ligação iônica, é formado por alguém que quer doar elétrons e alguém que quer receber esse elétron. E quem é esse tal alguém que gosta de doar elétrons? Os metais. Todos os metais doam elétrons. Para quê? Para adquirir a estabilidade. Para completar a famosa teoria do octeto, que o metal quer ficar com a camada de valência, não é isso, gente? Aquela camada mais externa, igual a um gás nobre. 8 elétrons na última camada, na maioria das situações, né? Porque tem alguns átomos que estabilizam com 2, alguns estabilizam com 4, tem alguns que estabilizam com 6, né? Existem algumas exceções. Mas com 8 e 2 é muito comum aparecer. 8, claro, que é a regra, e 2 seria a principal exceção, como, por exemplo, o hidrogênio. É um elemento, né, um átomo que estabiliza com 2, porque ele quer ficar igual o hélio, que é o gás nobre que estabiliza com 2. O lítio é um metal que estabiliza com 2. Então a gente tem que ficar ligado. Tabela periódica é o pré-requisito para você entender bem ligação interatômica. Galera, a união de um metal e um ametal provoca uma situação muito interessante dentro da química. Junta-se alguém que está louco para doar elétron e alguém que está louco para receber. É como eu brinco com o pessoal, junta a fome com a vontade de comer. O metal, ele faz o quê? Ele doa elétron para adquirir a estabilidade. E o ametal, galera, faz o quê? Recebe esse elétron também para adquirir a estabilidade. Então, essa atração entre metal e ametal, ela é natural, é física, na verdade. Fred, como assim física? Cara, quando o metal doa o elétron, ele se transforma em um cátion, concorda comigo? Porque ao perder elétron, fica com excesso de carga positiva, já que os elétrons têm carga negativa. Então, tudo que doa elétron fica positivo. Os metais ficam positivos, porque eles gostam de doar elétrons. E os ametais fazem o quê? Recebem esses elétrons. E ao receber esse elétron, ele fica negativo. Então, na verdade, galera, a ligação iônica é uma atração eletrostática. Sim, eletrostática. Aquela que você aprende lá na física. Existe uma atração eletrostática entre alguém que se tornou positivo e entre alguém que se tornou negativo. Exemplo, se eu tiver o sódio e o cloro, o que vai acontecer? O sódio está louco para doar elétron. Cuidado, galera, doar quantos? Porque às vezes a gente fala assim, metal do elétron, é quanto que tiver? Não. Última camada. Eu tenho que olhar a última camada e ver o quanto que falta para ele chegar em 8. Então, por exemplo, o sódio, ele está na família 1A. Então, ele tem só um elétron na última camada. É esse elétron que ele vai doar. Porque essa última camada vai desaparecer e a próxima camada ficará com 8. Faz a distribuição eletrônica do sódio para você ver. Ele vai terminar em 3s1. É 1s2,
2s2, 2p6, 3s1. Esse 1, que é esse último elétron mais externo, né, mais distante do núcleo, vai ser mais fácil de perder. E é este elétron que o sódio vai doar para quem, gente? O cloro. Porque o cloro é da família 7A. Ele tá louco para ganhar esse elétron e adquirir estabilidade. Então, olha só o que vai acontecer, galera. O sódio, ao doar, vai ficar positivo, né? E o cloro vai ficar negativo. E vai existir uma atração eletrostática. Ô, gente, essa atração eletrostática é aquela lá da física. Força vai ser igual a constante, as cargas dividido pela distância ao quadrado. Só que essa distância aqui é o raio do átomo, né? Então é importante porque quanto maior for as cargas, essa força, que no caso aqui seria entre alguém que é positivo e negativo, quanto maior for essa carga, essa força vai ser mais forte, essa atração será mais forte. E quanto menorzinho for o átomo, menorzinho for o raio, a força também será mais forte. Então, se o átomo é pequeno, a força, essa ligação iônica, ela é uma ligação iônica mais apurada, mais forte. Isso vai interferir em características, como ponto de fusão, por exemplo, tá? Enfim, galera, aqui ficou muito fácil. Qual que é, então, a formulinha do cloreto de sódio? É NaCl. Porque o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. O sódio tem que doar quantos elétrons? 1. E o cloro? Receber 1. Então tá tudo certo. Estou doando 1, ele está recebendo 1, não sobrou elétron sem doar e sem receber. Não pode sobrar, tá? Agora, por exemplo, aqui, ó, eu tenho magnésio e tenho iodo, né? Magnésio e iodo, turminha, olha só o que vai acontecer. O magnésio está na família 2A. Então tem que conhecer a tabela periódica. Família A é a que é o mais importante. São os elementos representativos, né? O magnésio está na família 2A. Sabe o que significa? Que ele está louco para doar 2 elétrons. Você viu que é diferente do sódio? O sódio estava louco para doar um só, porque está na família 1A, mas agora é o magnésio e está louco para doar 2 elétrons. E quando ele doa 2 elétrons, a carga que ele assume, galera, é a carga mais 2. Concorda comigo? Ele doa 2 elétrons. Agora, o iodo está louco para receber mais um elétron só. Um elétron só. Porque é da família 7A. Ele precisa assumir a carga, ganhar um elétron e ficar com a carga menos 1. Todo mundo que está na família 7A quer ganhar um elétron só. Só que agora nós temos um problema. Nós temos um impasse aqui. Qual impasse, Fred? Magnésio quer doar 2, iodo quer receber um só. Iodo, recebe mais de um? Não. É um só porque eu quero ficar com 8 elétrons da última camada. Um só. Vai dar certo isso aqui, gente? Não, vai sobrar elétron. Porque o magnésio quer dispor de 2. O que o iodo faz? Chama outro iodo aí. Eu sozinho não dou conta. Eu quero receber um só e está doando 2. Tem que ter mais um amigo aqui. Então, galera, o que acontece? A fórmula dessa substância aqui, né, a espécie iônica formada pelo magnésio e pelo iodo é Mg e 2. É o que nós chamamos de iodeto de magnésio. Fred, por que 2? Porque eu precisei de 2 iodos para dar conta desses 2 elétrons que foram doados do magnésio. O que nós fazemos para ficar mais fácil, galera? Pega o número que está na cabeça do magnésio, desce ele lá para o pé do iodo. E o número que está na cabeça do iodo desce lá para o pé do magnésio, tá? Então, ó, o número que está na cabeça do magnésio, esquece o sinal, 2, vai lá para o pé do iodo. O número que está na cabeça do iodo, 1, esquece o sinal, vai lá para o magnésio. Então, ficou um magnésio e 2 iodos. Você pode fazer isso a qualquer momento na ligação iônica que você consegue achar a fórmula do composto iônico, tá? Então, tem que saber o que, galera? Quem está na família 1A? A carga é mais 1, porque doa 1 elétron. Família 2A, carga mais 2, doa 2 elétrons. Pô, se fosse alumínio, doava 3, a carga do alumínio é mais 3. Então, por exemplo, se eu pegar lá alumínio, que é mais 3,
juntar com o oxigênio, que está na família 6A, que precisa ganhar 2 elétrons, cara, se eu for pensar, nossa, número de elétrons, eu fico louco. Baixa o número das cargas. O alumínio não é mais 3? O número que está na cabeça do alumínio, você desce lá para o pé do oxigênio. E o número que está na cabeça do oxigênio, que é -2, a carga é -2, porque está na 6A, e quer ganhar 2 elétrons, você desce lá para o pé do alumínio. Vai ficar o quê? Al2O3. Então assim você consegue formar qualquer substância, qualquer composto iônico, ok? Turminha, vem aqui comigo para a gente dar uma aprimorada nessa situação. Então você já entendeu o que é ligação iônica. Primeiro, a ligação iônica, galera, qualquer ligação iônica, ocorre com uma transferência de elétrons. Essa transferência de elétrons, ela é sempre do metal para o ametal. Não se esqueça disso. No exemplo que você está visualizando aí, galera, você está percebendo que eu tenho o lítio, né, que tem um elétron na última camada, então ele está na família 1A, não é isso? E tem o cloro, que está na família 7A, que tem 7 elétrons na última camada. Pode contar. O que ele quer fazer aqui? Como que eu faço essa ligação iônica? O lítio pega e doa esse elétron para o cloro, formando o composto LiCl, que é o cloreto de lítio. Então, põe na sua cabeça que toda ligação iônica acontece com uma transferência de elétrons. Sempre, sempre, sempre essa transferência vai ser do metal para o ametal. Você percebeu aí? Ó, do metal para o ametal. O elétron sempre está indo do metal para o ametal, ok? Não se esqueça disso. Os dois ficam enormemente satisfeitos, um com carga positiva, um com carga negativa, e acontece essa atração maravilhosa e difícil de ser quebrada. Se é uma atração grande, ela é difícil de ser quebrada. Isso vai influenciar nas características que nós chamamos aí dos compostos iônicos. Ô Fred, calma. O que é um composto iônico? É um composto que faz ligação iônica. Eu tenho uma ligação iônica, galera, já era. O composto é chamado de composto iônico. Então, se tiver metal mais ametal, já era. Composto iônico. Agora, Fred, peraí, você está me dizendo que todos os compostos iônicos são parecidos entre eles, é isso? Exatamente isso. Isso é muito legal, porque você pode falar o seguinte: pô, professor, eu nunca vi o LiCl, que é o cloreto de lítio, né? Formado aqui por essa junção aqui, ó. Então vai formar LiCl. Poxa, eu nunca vi o cloreto de lítio na minha vida, mas mesmo assim você vai conseguir falar um tanto de coisa sobre ele. Sabe por quê? Porque ele é um composto iônico. Quais são as características importantes de um composto iônico, galera? Primeiro, são todos sólidos em condições ambientes. Ou seja, pressão de 1 atm, temperatura de 25 graus Celsius. Não tem exceção. Cuidado que às vezes eu escuto assim: ó Fred, mas a exceção não é o mercúrio? Gente, isso aí é característica dos metais. Metal lá sozinho, isolado. Os metais são sólidos, exceto o mercúrio. Aqui eu estou falando característica dos compostos iônicos, a junção de um metal com um ametal. Então vai formar um composto totalmente diferente daquele que nós temos como eles separados. Se eu for pensar, pô, o lítio é de um jeito e o cloro é do outro. A união forma uma substância totalmente diferente, tá? Então, primeira situação, pô, cloreto de lítio, nunca vi na vida. Aí você começa, pô, conhece o cloreto de lítio? Ele é um sólido nas condições ambientes? É a primeira característica que você conhece. Outra situação interessante, galera, os compostos iônicos, eles não formam moléculas, eles formam cristais. É muito feio, galera, é errado eu chegar para você e falar: meu, aqui estamos diante da molécula do cloreto de lítio, LiCl. Não, eu tenho que falar cristal LiCl, porque não existe apenas um lítio e um cloro. Isso é uma proporção. O cloreto de sódio, se eu for examinar um cristal de cloreto de sódio, eu não vou ter lá um sódio e um cloro. Não, eu vou ter muitos sódios e muitos cloros na proporção de 1 para 1.
Tá? Então, formam cristais. O jeito de eu representar é a fórmula do composto iônico, mas na prática formam cristais. Não é certo falar que forma moléculas. Outra situação importante é a condução de corrente elétrica. Cuidado! Ô Fred, os compostos iônicos conduzem corrente elétrica? Depende da situação. Fred, como assim? Se esse composto estiver dissolvido em água, sim, conduz corrente elétrica. Se este composto for aquecido até passar para o estado líquido, sim, conduz corrente elétrica. Agora, se você pegar esse composto sólido, não conduz corrente elétrica. Então, atenção. Os compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando fundido. Opa, o que é isso? Fundido? Sim. Ou seja, eu peguei ele, aqueci até transformar em líquido. Não é fácil, mas eu consigo, né? No laboratório eu consigo, sem problema nenhum. Então, transformei ele em líquido, ou seja, fundi. Né? Ou se eu pegar ele e colocar em água, aí eu tenho ele aquoso. Ele sólido, galera, não conduz corrente elétrica. Porque para conduzir corrente elétrica eu preciso ter cargas, e eles, né, existe carga positiva, negativa, o cátion e o ânion, mas eu preciso de ter o quê? Ó, movimento dessas cargas. Perfeito? Tranquilo? Então tá bom. Outra característica importante, eles são duros e quebradiços. Ô Fred, peraí, você está de sacanagem, meu. É duro e quebra. Como que um negócio duro vai quebrar? Galera, dureza na química não é bem isso que a gente imagina. Dureza na química é a capacidade de riscar um outro material. Por exemplo, diamante é um dos materiais mais duros que existe. Significa que ele risca. Se eu pegar um diamante e passar num vidro, ele vai riscar o vidro. Isso é dureza. Não quer dizer que, então eu posso pegar o martelo e pôr no diamante. Não é isso, gente. Dureza é a capacidade de riscar. Tá? Quebradiço é isso mesmo que você está imaginando. Capacidade de quebrar. Agora, se eu for falar de uma forma mais formal, eu posso pensar para quebrar ou não quebrar, né? Ser fácil de quebrar ou não ser fácil de quebrar, na palavra, no termo tenacidade. Aquilo que é muito tenaz é difícil de quebrar. Aquilo que é pouco tenaz é fácil de quebrar. Então eu poderia falar para você que os compostos iônicos são duros e têm a tenacidade baixa. O que significa? Que ele quebra com facilidade. Se você pegar um cristal de sal e morder ele, você vai sentir ele quebrando na sua boca. Então ele é quebradiço, mas ele risca outros materiais com uma certa facilidade. Pega lá um cristal lá de sal grosso, passa na tela da sua televisão. Não passa não, hein, gente? Tá? Então só para você entender. Se eu pegar, por exemplo, um metal, uma barra de ferro, eu jogo ela no chão, ela quebra? Não, ela não quebra. Igual um vidro quebra. Significa que esse material, o ferro, a tenacidade dele é alta, porque ele não quebra. Tá? Então, o composto iônico é fácil de quebrar e risca o outro com facilidade. Cuidado com essa situação. E o ponto de fusão, gente, é alto. Ponto de fusão elevado. Os compostos iônicos possuem ponto de fusão elevado. Justamente por quê? Poxa, porque a ligação entre metal e a metal é uma ligação bonita demais, uma ligação muito, muito forte, uma ligação entre um positivo e um negativo. Está juntando alguém que está doando, quer doar elétrico, com alguém que está recebendo elétrons. Turminha, outra característica que você encontra em livros, eu particularmente já não gosto tanto, é a solubilidade. O pessoal fala assim, os compostos iônicos geralmente são solúveis em água. Galera, só que esse geralmente traz para a gente um tanto de exceção. Muitas exceções. Não é uma ou duas, não. São muitas exceções. Então, sim, a maioria dos compostos iônicos são solúveis em água? Sim. Mas não dá para eu apontar o dedo e falar, meu, esse não é. Só se eu guardar as regras. Por exemplo, todo sal da família 1A é solúvel em água. Então, por exemplo, o cloreto de lítio, que está aqui, ó, ele é da família 1A, o lítio é da família 1A, então ele é solúvel em água.
mas tem vários que não são. Por exemplo, sulfato de bário já é insolúvel, cloreto de prata é insolúvel, tem vários que são exceções. Então, essa regrinha tem que tomar um pouquinho de cuidado. Turminha, vem para cá, tudo certo, ligação iônica, o que você precisa ficar esperto? Sempre, metal e ametal. Por isso, você tem que ter uma noção da tabela periódica. Bom, você vai fazer Enem, você tem que ter noção de tabela periódica, ok? Fred, eu tenho que decorar a tabela periódica? Poxa, claro que não. Mas é importante você ter uma tabela. Pô, ó, um estudante que se preze tem que ter uma tabela periódica no seu quarto, pô. Não é verdade? Às vezes você chega lá que tá cheio de pôster, Cristiano Ronaldo, Shakira. Pô, não tem nenhuma tabela periódica. Tem que ter a tabela periódica. Ela é muito importante para você. Tudo certo? Então, tenha a noção da tabela periódica, você mata a ligação química, no caso aqui ligação iônica, que cai pra caramba, com certeza. Metal e ametal, transferência de elétrons do metal para o ametal, forma um cátion e forma um ânion, atração eletrostática. Ok, galera? Espero que você tenha entendido. Não se esqueça de curtir o vídeo, seguir o nosso canal, que com certeza vai pintar um vídeo aí cada dia melhor para você se preparar para o Enem, ok? Abraço!